Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro. Nossa aula tem a colaboração do intérprete Darley. E na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da videoaula passada sobre a classe gramatical verbo e suas flexões, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Quem faltou ou não assistiu à aula anterior, assista para entender melhor um pouquinho a aula de hoje, tá? Então, parte 2 sobre verbo e flexão verbal. Relembrando, então, para quem não assistiu à videoaula passada, é importante para que vocês consigam relembrar. Para quem já assistiu, a gente vai fazer essa retomada. Então, nós aprendemos um pouquinho mais sobre o que era verbo, tá certo? Então, o verbo, ele é uma classe de palavras. Nós aprendemos na aula passada que verbo é uma classe de palavras. Nós aprendemos também que o verbo pode indicar ação. Uma ação feita pelo sujeito. Pode indicar fenômenos da natureza. O verbo também pode indicar mudança de estado. Nós aprendemos também que o verbo pode indicar movimento. E estado, ou ligação, que é o estado emocional que se encontra o sujeito, o aspecto, tá certo? E também o aspecto. Tudo isso a gente viu na aula passada. Nós vimos também que o verbo pode ser flexionado em tempo, tá certo? Então, o verbo, ele flexiona-se no tempo. Flexiona-se em relação ao número. Então, o tempo, presente, passado e futuro. O número, singular e plural, nós vimos na aula passada. E também em relação à pessoa da conjugação. Primeira, segunda e terceira pessoas da conjugação, tá certo? Então, de um modo geral, para a gente relembrar o que vimos na aula anterior, nós vimos que verbo é uma classe de palavras que pode indicar ação, fenômenos da natureza, pode ser um verbo de ligação, pode indicar o aspecto do sujeito, o movimento realizado pelo sujeito, e que esse verbo ele pode se flexionar no tempo, no número e na pessoa. Hoje a gente vai ver um outro tipo de flexão dos verbos, tá certo? Que é a flexão de modo, para dar continuidade ao que a gente já viu. Então, flexão de modo. A flexão de modo dos verbos expressa a atitude daquele que fala em relação ao objeto da sua enunciação, ou seja, em relação àquilo que ele está falando. Então, dentro da flexão verbal, nós temos basicamente 3 modos dos verbos. O primeiro aqui destacado é o modo indicativo. O que é o modo indicativo? O modo indicativo do verbo é aquele que expressa certeza. Tá certo? Então, o modo indicativo do verbo, ele expressa certeza. De um modo geral, ele expressa certeza. Então, verbos que expressam certeza, que não expressam dúvida nem possibilidade, são verbos que estão no modo indicativo. O segundo modo verbal é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo do verbo, ele expressa, diferente do primeiro que expressa uma certeza, esse aqui normalmente expressa uma dúvida, uma possibilidade, tá certo?
algo que eu não tenho certeza, é diferente do modo indicativo. E o terceiro modo verbal que a gente vai estudar na aula de hoje, em relação às flexões do modo do verbo, é o modo imperativo, que é diferente desses outros dois. O modo imperativo do verbo, normalmente, ele vai expressar, então, ele expressa um desejo, certo? Ele pode expressar também uma ordem, um pedido. Então, veja que são situações diferentes. O modo indicativo, certeza, uma ação concreta. O modo subjuntivo já é diferente, expressa uma dúvida, uma possibilidade, uma hipótese. O modo imperativo expressa um desejo, uma ordem, um pedido, uma súplica, tá certo? A gente vai detalhar cada um deles agora. Então, o indicativo, o modo indicativo do verbo, é aquele que expressa uma ação, né? Se é um verbo, possivelmente vai expressar a ação, que é considerada na sua realidade ou na sua certeza. Então, realidade ou certeza. Essa certeza pode ser manifestada no tempo presente, no tempo passado ou no tempo futuro. A gente já aprendeu sobre esses três tempos verbais na aula passada. Então, nós vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, chegamos cedo todos os dias. Observe que eu tenho aqui essa palavra que está em destaque, é o nosso verbo. Essa palavra, ela expressa aqui a ação de chegar e está dando uma certeza, ó, chegamos cedo todos os dias. Então, não resta dúvida de que a pessoa chega logo cedo. O verbo chegamos aqui está expressando sua total certeza. Logo, aqui é um verbo que está no modo indicativo. Indicativo. Ou seja, ele expressa uma ação na sua realidade e na sua certeza. Um segundo exemplo aqui. Eu danço todos os dias pela manhã. Ó, resta alguma dúvida de que a pessoa faça isso? Não, ela deixou claro, ó, eu danço e usou aqui o verbo dançar, flexionado na primeira pessoa. Eu danço, né? Eu não vou colocar eu dançar. Não, preciso flexionar o verbo. Eu danço. Então, danço também aqui é um exemplo de verbo que está no modo indicativo. Aquele modo que expressa suas ações na sua realidade e na sua certeza. Então, quando diz que chegou cedo, é porque chega mesmo. Quando diz que dança todos os dias, é porque dança mesmo. Então, não tem dúvidas. Toda vez que eu uso esses verbos flexionados no modo indicativo, eu estou construindo o entendimento de uma ação que não resta dúvidas. E o outro tipo de modo, ó, o modo subjuntivo do verbo, é justamente o oposto. Enquanto o indicativo expressava uma certeza, nesse já expressa ó, uma dúvida, uma hipótese, uma incerteza, é o oposto do modo indicativo. Por exemplo, nós temos aqui, se partíssemos hoje, chegaríamos a tempo. Essa frase aqui eu tenho dois verbos, ó, partíssemos e chegaríamos. Se partíssemos hoje, quando diz se partíssemos, quer dizer que vai partir mesmo, vai sair mesmo, hoje. Chegaríamos a tempo. Quando diz chegaríamos, será que vai chegar mesmo a tempo? Então, perceba que essa forma de construção do verbo partíssemos, chegaríamos, não expressa algo de certeza. Então, ele expressa o quê? Uma dúvida, uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, aqui eu tenho novamente exemplos de verbos no modo subjuntivo. Eles expressam as ações na dúvida, na hipótese, e não na certeza, diferente do primeiro exemplo. Outra frase aqui, ó. Torço para que você cante lindamente essa noite. Tem o verbo torço, do verbo torcer, e cante, do verbo cantar. Do jeito que foi construído aqui, o fato da pessoa torcer pela outra quer dizer que realmente ela vai conseguir cantar lindamente?
Não, não é uma certeza. Então, aqui eu tenho novamente verbos no modo subjuntivo. Ou seja, verbos em que suas ações não expressam certeza, expressam possibilidade, dúvida, uma hipótese, ou seja, existe a possibilidade de uma pessoa torcer pela outra e dar certo, e a outra conseguir cantar lindamente. Mas isso não é uma certeza. Então, quando eu uso esse tipo de verbo nessa flexão, quer dizer que o sentido que eu estou construindo é um sentido de uma dúvida, de uma possibilidade. E o terceiro exemplo do modo verbal, que a gente está aprendendo na aula de hoje, só sobre os modos verbais, é o modo imperativo, que é diferente dos outros dois até agora. O modo imperativo do verbo é quando essa atitude verbal expressa uma ordem, um conselho, um desejo, uma súplica, um pedido, tá certo? É diferente. O primeiro expressava certeza, o segundo expressava dúvida, esse expressa ordem, conselho e pedido. Então, vamos ver aqui um exemplo. Organize seu quarto imediatamente. Ora, é uma ação que está expressando uma certeza? Não. É uma ação que está expressando uma dúvida? Também não. Está expressando o quê? Está expressando uma ordem. Veja, parece que a pessoa está mandando na outra. Organize seu quarto imediatamente. Quando eu digo organize, é um verbo que expressa uma ordem. Então, é um verbo no modo imperativo. Imperativo. Já dá a ideia de ordem, de desejo, de pedido, tá certo? Outro exemplo aqui, aproveite a promoção. Veja, a gente ouve muito esse tipo de frase aqui, aproveite a promoção, não perca tempo. Então, eu tenho novamente aqui, aproveite, que vem do verbo aproveitar, e está dizendo, aproveite a promoção. É como se estivesse dando uma ordem, igual aqui, organize seu quarto? Não, mas é como se estivesse dando um conselho. Aproveite a promoção, parece que está dando um conselho para o consumidor. Então, aqui eu também tenho um exemplo de verbo no modo imperativo. Quando eu pego o verbo e flexiono no modo imperativo, eu construo o sentido de uma ordem, de um desejo, de um pedido ou de uma súplica. Tá bom? Vamos testar. Então, eu vou colocar primeiro para vocês aqui 3 situações. A primeira diz a seguinte: minha mãe queria maçãs no lanche. Minha mãe queria maçãs no lanche. Eu estou falando de quem? Da minha mãe. Qual é a ação realizada pela minha mãe? Ó, queria. Minha mãe queria maçãs. Então, aqui eu tenho o meu verbo. Já achei o verbo. Vou olhar outra situação. Estudarei bastante para a prova. Qual é a palavra que expressa aí uma ação, ou um fenômeno da natureza, o estado, a ligação? Estudarei, professora, estudarei. Então, estudarei é o meu verbo. Vamos ver a terceira e última situação. Curta e compartilhe o canal. Qual é a palavra que está expressando aqui um desejo, uma ordem, um pedido? Tem aqui, ó. Curta é o meu verbo, mas eu também tenho outro, ó, compartilhe, do verbo compartilhar. Então, nessas 3 situações, a gente achou os verbos e eles estão flexionados em número, tempo, pessoa e modo. Vamos analisar todos eles agora? Não. Vamos analisar o modo, que é o que a gente estava vendo até agora. O modo indicativo, imperativo e subjuntivo. Então, eu tenho aqui, ó. O indicativo, para relembrar vocês, é aquele que expressa uma certeza. O verbo está expressando uma certeza. O subjuntivo, para relembrar vocês, é aquele, o contrário de certeza, a possibilidade, dúvida. E o modo imperativo, que é diferente dos outros dois, que expressa uma ordem, um desejo, um pedido. Aqui eu coloquei só uma palavrinha para relembrar vocês. E aí nós vamos ligar as situações verbais ao modo que ele está sendo flexionado.
Então, nessa primeira aqui, ó, minha mãe queria maçãs no lanche. A gente achou o verbo era queria. Quando diz queria, está indicando uma certeza, para ser modo indicativo, está indicando uma possibilidade ou uma dúvida, e aí seria subjuntivo, ou está indicando uma ordem, para poder ser o modo imperativo. Minha mãe queria maçãs. Quando diz, olha, queria, é o quê? Certeza, possibilidade ou ordem? Ah, professora, é uma possibilidade. Ela queria, mas de repente ela pode não querer mais. Então, se queria, o jeito que foi construído aqui o verbo querer, flexionado em querer, indica uma possibilidade, então quer dizer que queria é um verbo que está no modo subjuntivo, tá certo? Vamos analisar a segunda. Estudarei bastante para a prova. A gente descobriu que aqui o verbo é estudarei. Quando diz, ó, estudarei bastante, está dizendo uma ação de certeza ou está dando uma ordem? A professora está dizendo uma ação de certeza. Ó, estudarei bastante, quer dizer que vai mesmo estudar. Então, quer dizer que a palavra estudarei, que vem do verbo estudar, foi flexionada no modo indicativo do verbo. E aqui, só restou essa opção, mas mesmo assim a gente analisa. Curta e compartilhe o canal. Quais foram os verbos que a gente achou? Curta. E qual foi o outro? Compartilhe. Quando está falando para a pessoa, curta, compartilhe, aproveite. Ia ser certeza, possibilidade ou uma ordem ou pedido? Uma ordem ou um pedido. É como se estivesse mandando a pessoa, curta, compartilhe. Então, esses dois verbos aqui, curta e compartilhe, estão flexionados no modo imperativo do verbo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendendo esses 3 modos verbais. Modos verbais. Quais são eles que a gente aprendeu hoje? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, normalmente, são ações que expressam certeza. Subjuntivo, ações que expressam dúvida ou possibilidade. Imperativo, ações que expressam ordem, desejo ou pedido, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.